dia. Hoje nós vamos fazer o dia 9, devocional 9 de 50. Já foram 10 dias. Só faltam 40. E hoje nós vamos falar sobre João Batista. E, na realidade, assim, o comunicado que João Batista ia vir. Eu imagino que muitos saibam quem foi João Batista. João Batista foi primo de Jesus. Eles tinham por volta de 6 meses de diferença. E ele também foi um grande profeta. Mas acredito que nem todos sabem as circunstâncias do nascimento de João Batista. E quem relata isso é o Evangelho de Lucas, já no primeiro capítulo. O que acontece? O pai e a mãe de João Batista, que eram Zacarias e Isabel, eles eram casados há muito tempo. E eles tinham uma idade já avançada. Na Bíblia diz que eles eram velhos. Não fala exatamente a idade, mas fala que eles eram velhos. Quer ver, ó? Seu nome era Zacarias e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava e agora já eram idosos. E aí, nessa circunstância, imagina um casal. Casado há muito tempo, que eu imagino que tinham tentado ou que tinham sonhado com esse filho há muito tempo. Porque, gente, hoje em dia é comum você encontrar um casal e falar assim, olha, a gente decidiu não ter filhos, etc. Mas, gente, na turma de Jesus, ter filhos era status. Era algo que era como se fosse um atestado de sucesso do casal, principalmente da mulher. Né? E eles não tinham filhos, mas Zacarias era sacerdote, ele trabalhava para Deus. E aqui a Bíblia conta que um dia o Zacarias estava cumprindo os seus deveres de sacerdote na presença de Deus, e no turno dele, a hora que ele foi lá trabalhar, veio um anjo. De repente, um anjo de Deus apareceu ao lado direito do altar e Zacarias ficou paralisado de medo. Eu também ficaria. Ok, vamos lá. Mas o anjo tranquilizou Zacarias. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus, cheio do poder como Elias, que foi um profeta. Ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Olha que missão linda. E aqui, o que nos chama a atenção é, ele será cheio do Espírito Santo, desde a saída do ventre materno. Olha que preciosidade. Desde bebê. E uma das provas disso é o seguinte, o Evangelho conta que quando Maria soube que estava grávida, ela foi até Isabel. E Isabel já estava com a sua gravidez ali, sei lá, pela metade, quase pela metade. E quando Maria chega, o bebezinho João Batista, que estava na barriga de Isabel, já pulou. E aquilo foi um sinal da conexão com Deus que João Batista já tinha. O profeta Ezequiel Deus fala para o profeta Ezequiel que ele já tinha um plano para ele desde seu ventre materno. Peraí, gente, tô achando que eu falei o nome do profeta errado. Ou Jeremias ou Ezequiel, tá bom, gente?
Eu prometo que eu vou verificar isso aqui, mas deixa eu ver, tá rapidinho. É Jeremias, eu falei errado. E aqui que acontece? Isso é um privilégio tão grande, tão grande. Porque pensa, um bebê ele nasce sem a consciência de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo. Até ele ter a consciência, até receber isso, João Batista já teve esse privilégio. Já teve esse privilégio desde bebê. Isso é maravilhoso. Aqui mostra que ele não ia poder beber vinho, mas ia ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Aquilo é um voto que antes existia no povo de Israel chamado de Nazireu, que seria uma pessoa separada para Deus, ou por um período, ou por toda a vida. Pessoas como João Batista, Sansão foi uma pessoa como João Batista, separada desde o nascimento para ser nazireu. E Sansão foi um juiz de Israel, que eu imagino que é uma história que todo mundo, ou que muitos conheçam. Mas aqui é a questão, a preciosidade de já ter sido cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. É algo maravilhoso, é algo profundo. E João Batista teve esse privilégio. Ele teve uma vida curta, assim como Jesus, ele morreu algum tempinho antes de Jesus. Mas, como diz aqui, ele foi grande na presença de Deus. Porque ele já tinha o Espírito Santo trabalhando nele, guiando os seus passos. E ele foi usado para quê? Para reacender o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. É isso que o Espírito Santo faz. Ele toca esses corações, ele restaura relacionamentos. É isso que a gente vê aqui, né? Despertando o amor dos pais pelos filhos, restaurando o relacionamento e despertando corações fechados, transformando esses corações. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E ele é o nosso consolador, aquele que anda dentro de nós, aquele que está dentro de nós, aquele que nós podemos chamar e tratar como se fosse o nosso melhor amigo, porque ele está ao nosso lado e está conosco o tempo inteiro. A minha dica para hoje é: busque ser cheio do Espírito Santo. E como você vai fazer isso? Existe uma receita fechadinha, como se a gente fosse fazer um bolo? Não existe. Mas existe um direcionamento. Ler e buscar a palavra de Deus. Aliás, buscar Ele por meio da palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra do Deus vivo. É ali que a gente descobre o que Ele quer, como Ele age, o que Ele pensa. Aqui é o que a gente tem. A Bíblia, diante da grandiosidade de Deus, a Bíblia pode parecer apenas migalhas, porque Ele é muito maior. Mas isso aqui é o nosso norte, é o que Ele nos deixou, é o que Ele viu como suficiente, enquanto ainda não podemos estar com Ele cara a cara. Dedique um tempo, não só aqui, mas depois, para ouvir a palavra de Deus, para estar em contato com ela. Às vezes a gente pode achar que a palavra de Deus, ela às vezes pode ser de difícil compreensão. A gente pode procurar uma Bíblia em que tem uma linguagem mais fácil, mais mastigadinha para a gente entender. Mas não esqueça, para cultivar um relacionamento com Deus, precisa ser diário, precisa ter recorrência. Você precisa falar com Ele ao longo do dia. Imagine o seu filho, se você já tiver, ou se não, um sobrinho, qualquer outra criança ou que você tenha contato, que só foi conversar com você quando quer pedir algo. Então chega, pai, mãe, tio, tia, eu quero um chocolate, eu quero um brinquedo, eu quero que você me leve para passear. Mas quando ele não quer nada disso, ele nem lembra que você existe. Deus não quer esse tipo de relacionamento.
baseado só no interesse, baseado só quando você tem uma necessidade. Deus quer que você busque a presença dele, independente do que está acontecendo. Porque acima de ser, antes de ser o provedor, ele quer ser o seu pai. E todo pai quer o filho por perto. Todo pai, independente do tamanho, quer o filho próximo para serem amigos, para eles te aconselhar, para ele te direcionar e te ajudar sim também nas dificuldades da vida, mas não só isso. Então, um ótimo dia. Eu vou fazer uma oração aqui e é isso. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, desde o início do dia, nessas primeiras horas da manhã, agradecidos porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, que a Tua graça sobre nós se renova a cada manhã, e sem ela, Pai, nós estaríamos perdidos. Peço, Pai, para que o Senhor venha sobre cada um que ver esse devocional, que assistir, venha com Teu Espírito Santo, enche-os com Teu Espírito Santo, batiza-os, Pai, sela-os, Senhor, com Teu Espírito Santo, de maneira que eles possam desfrutar de um relacionamento íntimo e lindo contigo, fazendo do Espírito Santo o seu melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia.